renovando o primeiro amor. O primeiro amor é quando aceitamos algo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazem em nossas vidas. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor de nossas almas, o querido Santo Irmão Aldo, para seguir este santo caminho, que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e sua disciplina, que são os ricos tesouros da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, aonde diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo em que um homem achou, escondeu e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola do tesouro escondido, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus e que tudo devemos fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outros bens deste mundo para garantir a posse desse tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus se refere quando a pessoa aceita de todo o seu coração a mensagem da nossa igreja, passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e em nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com todo o amor e fé as mensagens de nossa igreja e do programa Hora Milagrosa, e também participando do ministério de obreiros, regentes, coristas, músicos, com alegria em seus corações, não faltando nas reuniões, nos ensaios do coral e no trabalho de nossa igreja. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim da sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé e no amor, assim como foi a Santa Vó Rosa e o amor profundo que ela sempre teve pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir ao nosso divino Mestre e, por nossa Igreja Apostólica, deu sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou o seu povo e se dedicou com profundo amor por todos nós, mesmo sofrendo muitas humilhações, traição, injúria e ingratidão, mas nunca perdeu o seu primeiro amor, de quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e de seu amado Filho Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria da nossa igreja e da vida de cada um de nós apostólico se a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos todo perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teriam se falhado. Mas bendita a hora em que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo aceitaram com todo o amor e bondade o chamado de Jesus nosso Senhor e foram fiéis até o fim, e hoje são santos poderosos com uma missão importantíssima de tomar conta desta Igreja Apostólica e guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, a perfeita doutrina e disciplina que tem o poder de transformar vida e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor,
perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Entretanto, há também muitos que estão na igreja, mas perderam o interesse, falta nas reuniões, não cumpre verdadeiramente o seu ministério de servos do Consolador, como obreiros, regentes, músicos e coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como direção da Igreja Apostólica, lhes aconselhamos a meditarem nestas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito no livro do Apocalipse, e foi mostrado a São João por Jesus em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo, onde diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venha a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Estas palavras de Jesus: venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá da sua alma toda a virtude e unção do Espírito de Deus, toda a unção do Espírito Santo de Deus, caso há pessoas que abandonou o primeiro amor não se arrependam. Muitas vezes, os que eram tão fervorosos em suas orações, muito dedicados à igreja, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração e se esfriaram na fé e na prática das boas obras, e já não são leais e sinceros para com Jesus, para com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, com a graça de nosso bondoso Deus e de seus santos, com muita fé e esperança e confiança de grandes realizações e avanço, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na sua vida moral como na vida espiritual, renovemos o nosso primeiro amor e os votos de bem servir nosso Deus e seus santos e nossa amada Igreja Apostólica. Situações como lutas, dificuldades e resistências surgem a todo instante. Precisamos tomar decisões e termos coragem de irmos à luta e pararmos de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com nossa dedicação e esforço para merecê-la, seu valor e eficácia se tornam ainda maiores se praticarmos como o primeiro amor. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não praticamos, e não fazer aos outros aquilo que não desejamos que faça a nós. Esta é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de todas as críticas, as fofocas e as suspeitas e investirmos sério no trabalho em prol do reino dos céus na terra, que é a nossa igreja, o seu ministério, a colaboração mútua a seu próprio crescimento material e espiritual, para podermos ser felizes e proporcionarmos felicidade aos outros e ao mundo, nos lembrando de que todas as oportunidades são dadas por Deus para que nos devolvamos como perfeitos filhos e filhas de Deus no perfeito amor. Ao declarar: eu sou a luz do mundo, nosso Senhor Jesus ensinou que também devemos ser a luz para que os homens vejam a nossa obra e glorifiquem a Deus que estás nos céus. A nossa luz precisa sempre brilhar com a mesma intensidade de quando viemos para esta igreja, aceitando aos nossos santos e abraçando nosso ministério.
É este brilho que vai ajudar o Divino Mestre Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a conquistar muitas almas para o nosso Pai. Vamos agradecer por nossas vidas e por tudo que temos na vida. As lutas, dificuldades e adversidades são oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos fortes e capazes. Ninguém pode avançar em direção ao novo se permanecer obstruído, contaminado pelo velho, e não se der chance, não abrir seu coração e nem o seu espírito, deixando Jesus agir e te transformar. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mude enquanto é tempo. Volte ao seu primeiro amor, pois se você não tomar a decisão, o tempo passa e é irreversível. Não conseguimos voltar o tempo, mas conseguimos e devemos nos arrepender, ser humilde e sincero e pedir perdão, traçar metas e objetivos e realizar, como filhos de Deus, esta obra maravilhosa. Lembra-se, cada dia de vida é um milagre que jamais se repetirá igualmente. A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível e será cobrado por isso. Tenha coragem, escreva você mesmo o livro da sua vida com boas obras, caridade, amor, fé, perseverança e humildade. Faça o livro de sua vida uma obra para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como nosso Santo Irmão Aldo, que prometeu servir a Deus em todos os dias de sua vida, cumpriu isso até o fim e continua servindo nos céus, pois pelos seus grandes serviços, mérito, passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial. Ele não esperou, foi incansável à luta, entregou-se ao serviço devocional, doou-se inteiramente por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. A semelhança desse santo de Deus, ame sempre, sem buscar recompensa, pois, como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independente do que passam, ou melhor dizendo, do que pensam e do que fazem, pois não nos compete julgar a ninguém, e cada um responderá por suas próprias vidas diante da lei de Deus, da qual ninguém se escapará. Medite nesta verdade. Deus permite que você plante o que quiser, mas é tão justo e perfeito que deixará você colher exatamente aquilo que plantou. Ajude a quem precisa, tenha sempre uma palavra de ânimo para o seu semelhante, respeite o meio ambiente, a natureza, cuide bem deste planeta em que vivemos e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. Lembre-se, você também pode ser um vencedor e já tem isso dentro de si, basta despertar o dom que há em ti. Faça a sua parte que Deus, Pai e seus santos retribuirão em forma de graças e bênçãos. Temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar, e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual o primeiro dia em que esta palavra e esta igreja vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, obedecendo com lealdade a disciplina e a doutrina dos céus, se consagrando e santificando para o dia em que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vierem nos buscar. Assim você será um vencedor para toda a eternidade. Estimados irmãos e irmãs,
Examinem o seu coração, sua vida material e espiritual. Façam um exame de consciência e, se não estiverem como Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, sejam humildes e sinceros, em se arrependerem e se entreguem de coração a estes santos, para que não perca a vida eterna e a sua coroa de glória. Essa é a mensagem que nós vamos meditar ainda. Aqui um conselho sobre o carnaval, ou seja, um esclarecimento. O carnaval é uma festa que tem por objetivo a ideia de subversão da ordem, na qual as coisas deixam de ser como são, para temporariamente assumirem seu inverso. Trata de um período no qual as pessoas que aceitam essa festa entregam aos prazeres carnais uma grande libertinagem, onde não há regras nem moralidade. Após estes feitos, inicia-se um período de abstinência, restrição e purificação, acreditando-se preparar para a celebração da Páscoa. Por isso, antes de começar este período, surgiu a tradição de aproveitar ao máximo o último dia da liberdade, festejando e se entregando aos prazeres da carne sem limites. Esse dia ganhou o nome de carnaval, ou seja, a festa dos prazeres da carne. Portanto, o carnaval é uma celebração pagã, com muitas festas, bebedeiras, drogas, outros tipos de prazeres, em que o ser humano cultua o próprio corpo, satisfazendo os prazeres carnais. Estas práticas de celebração pagã sempre foi condenada por Deus através dos ensinos doutrinários dos santos profetas, santos apóstolos, pelo próprio Jesus e atualmente por nossa igreja. O apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, afirmando que as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdia, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Todos esses pecados são potencializados na festa do carnaval, já que as pessoas fazem de tudo em nome do seu próprio divertimento. Para Coríntios, o apóstolo afirmou que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo nos convém. O carnaval é uma identificação com as práticas do mundo que não convém ao Filho de Deus. A ideia por trás do carnaval é que se pode cometer excessos e fazer coisas erradas nesse dia, porque na semana seguinte irão se purificar. Isso é falsa religiosidade. Ensinos puramente humanos e interesseiros, mas São Mateus adverte: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, porém o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Quem realmente tem seu coração transformado por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, nunca deve participar destas festas mundanas, pois é conhecedor das mais perfeitas verdade, doutrina e mandamentos de Deus. Quando nós convertemos, recebemos a vida do Espírito Santo, que convence da fé e ajuda a entender a palavra de Deus. Agora pertencemos a Deus, não ao pecado.
Assim como o templo é dedicação ao serviço de Deus, a vida do verdadeiro Filho de Deus deve ser dedicada a Ele e aos seus santos. Isso inclui tudo em sua vida, até o seu corpo. Em Coríntios está registrado: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ser templo do Espírito Santo é uma grande honra e privilégio. Isso mostra o quanto nosso Deus nos ama, protege e valoriza cada um dos seus filhos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram e nos alertaram, principalmente as nossas juventudes, sobre o perigo desses dias de carnaval, recomendando que devíamos ficar em comunhão com Deus e com eles para evitarem que tais influências e tentação possam nos atingir. Afirmaram também que, com o passar do tempo, cada vez mais as criaturas humanas sem Deus iriam se desgradando, se corrompendo e se deixando levar pela prática desenfreada do pecado. Assim, a criatura humana sem Deus se envolve em tanta maldade e impureza que os deixam cegos diante dessas realidades de morte causada pela devassidão presente no carnaval. A promiscuidade não está presente apenas nos trajes. Pessoas cada vez mais nuas, expondo seus corpos, nas músicas profanas com letras cada vez mais depravadas, exaltando a sexualidade exagerada, o adultério, mas principalmente nas libertinagens, de fazer o que bem entender com qualquer um, expondo a falta de dignidade com o ser humano, subjugando e aos meros objetos do desejo. Portanto, estimados irmãos, preservem a pureza do seu corpo e o seu espírito da influência do pecado e do mundanismo. Não deixe que a influência e a tentação lhe tirem o brilho e a vida da perfeita comunhão com Deus e seus santos. Sejam sábios, prudentes, perseverantes, confie, tenha fé para ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém. Irmãos, parece que torna um pouco cansativa a leitura, mas vale a pena. Vale a pena, porque é o que eu mostrei ontem, e eu repito porque nem todos me ouviram. Quando o Conselho Deliberativo aqui, em nome do irmão Aldo, ele pede para nós fazer uma análise, um exame de consciência, cada um deve lembrar do primeiro dia da sua conversão, do primeiro dia que aceitou essa igreja. O primeiro amor estava incutido no seu coração. Irmãos, lembra que naquela época, tudo o que pedia, recebia. Milagres extraordinários aconteciam na vida de um e de outro. Graças que ainda acontecem esses milagres, mas não tanto na vida de tantos quantos são maduros na fé. Exatamente, o que mais surge são nas pessoas novos convertidos e convertidas nessa igreja, que está se entregando ao primeiro amor. É claro, também não vou exagerar também no que eu estou falando, eu não vou generalizar nesse sentido, porque dentre nós existe uma maioria, irmãos, que mantém o primeiro amor na sua vida, sempre está concentrado no primeiro dia em que deram os primeiros passos de recém-nascido, espiritualmente falando, nessa igreja. Lembra que quantas vezes, na penumbra e nas caladas da noite,
Tu, o senhor e a senhora, oravam a Deus, despertava naquele momento, concentrado na igreja, na doutrina, na disciplina, nos feitos que Deus tem nos proporcionado, desde quando entramos e até agora. E quantas criaturas se disponhavam a se levantar, porque se sentia que o toque do anjo na sua alma lhes moveu, e ela emocionadamente, ela prostou-se de joelho e agradeceu, porque naquele momento que se despertou do sono, analisou a felicidade que estava gozando, a paz, a saúde, o gozo na alma. Irmãos, eu creio que até hoje muitos fazem assim. Agora eu pergunto, se há um número grande de irmãos e irmãs que tem esses mesmos sentimentos, esses traços característicos do primeiro amor, por que muitos às vezes se deixaram-se ir? Deixaram-se levar. Quando aqui na parábola do rico tesouro, irmãos, quantos e quantos venderam tudo o que tinha, abandonaram tudo o que tinha, os seus luxos, as vaidades, a ilusão, as mentiras, as práticas erradas, abandonou tudo para aceitar essa igreja. Aceitou, foi feliz e bem-aventurado. Por que eu falo que foi? Porque hoje não está sendo mais. Agora eu pergunto, e eu sou categórico em falar uma coisa aqui, falo ali, falo acolá. Aonde for preciso eu falar o que eu vou falar aqui, eu falo. Eu tenho certeza absoluta, essa igreja foi, essa igreja é, e essa igreja para todos os séculos dos séculos ela será. Agora a vida e a consagração de cada um deve fazer esse juízo. Não cabe a mim julgar, mas aí o motivo pelo qual, Senhor, eu já estou com os joelhos calejados de tanto pedir e tanto orar. O Senhor bem dissera que aqueles que pedem receberás, aquele que bate a porta abrirá. Eu estou com meus dedos calejados, não abre mais. Eu estou com meu joelho calejado de orar e não recebo mais. Meu Deus, o que está acontecendo? Tu, o senhor, a senhora já examinou? Você já examinou, jovem? Se você é aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor, aquele corista, aquele pastor, aquele diácono, aquela diaconisa, que esqueceu do primeiro dia em que nessa igreja entrou, repito o que eu falei ontem, quantas vezes entrava, chegava na reunião, nem sequer perdia uma vírgula, um ponto, um tio, umas sílabas da mensagem do pastor, porque tinha que incutir aquilo, queria levar para sua casa, para poder praticar tudo aquilo. E eu declaro com toda sinceridade, que bem por isso era feliz e bem-aventurados. E hoje, meu Deus, trocou essa igreja pelas desobediências, pela desconsagração, pelo amor ao próximo, pelas riquezas do mundo, pela vaidade, pela luxúria. É por isso que o teu casamento não deu certo. É por isso que o teu casamento não está dando certo. É por isso que no teu lar não está tendo mais aquela harmonia. Um exemplo familiar não está tendo mais. É por isso que não tem mais. Daqui uns dias as portas do emprego vai fechar para você, para a senhora. Não vai encontrar mais. Porque fica uma semana, um mês, 2 no trabalho, é mandado embora, no outro entra a mesma coisa, não gostei desse trabalho, eu não gostei disso, eu não gostei do meu chefe. Por quê? São consequências da falta do primeiro amor, são consequências da falta da obediência, da consagração que era para ter e não tem mais. Meu Deus, eu estou falando numa reunião online, e eu creio que você, o senhor e a senhora aí na sua casa está me ouvindo. Quem sabe está caminhando pelo vale da sombra da morte. Tome cuidado, porque Deus ainda está usando de misericórdia para não deixar que tu caia. Porque se cair, o vale da sombra da morte é um abismo muito profundo. E pessoas, irmãos, têm chegado a essas consequências. Irmãos, aqui está alertando muito bem o boletim sobre os jovens. Por quê? Está massacrando, está pisando, escravizando os jovens? Não. É porque vocês está denominado a ser o futuro da igreja. E por ser assim,
o inimigo não vai deixar de tentar 24 horas. Portanto, tudo aquilo que vem no seu espírito, na sua mente, no seu coração, que não faz parte da doutrina e da disciplina dessa igreja, abandona, meu Deus do céu. Tenha força, pede a Santa Avó, irmão Aldo, porque a tua vida vale mais do que todo esse tesouro que Jesus demonstrou aqui, entendeu? Melhor dizendo, todo o tesouro da terra. Tua vida vale muito mais com isso, mas se for consagrada, se um dia tiver o direito, diante da sua consagração, subir para o seio da eternidade. Tenha isso na tua alma. Não perde, digamos, a sua preciosidade diante de Deus. Cada um de vocês está aqui porque Deus deu um dom como presente, de tocar, de reger, de cantar. Eu vou mais além. Se tu como diácono, diaconisa, se tu como pastor, assim como eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições, por isso que eu estou me inoculando. Essa mensagem eu mostrei ontem, eu repito, é como se algo muito importante, eu vou simbolizar simbolicamente falando, é como se o conselho me desse um pão para mim e disse: João Cunha, vai lá em Campo Grande, pega esse pão, reparte entre vocês. Ele não falou somente, reparte para o povo lá, para os irmãos. Reparte entre vocês. Eu tenho essa partícula nessa mensagem. E se eu estou aqui categoricamente falando nesse respeito, nesse sentido, é porque eu quero ir para o céu. Se eu perguntar aqui à igreja quem que quer ir para o céu, todos vão levantar a mão e disserem: eu quero ir, pastor. Mas analisa se está nas condições. Se as cortinas azuis que nós contemplamos aí, brilhante pelas galáxias do céu, se essas cortinas se abrir hoje e Jesus se manifestar com a Santa Avó Rosa para buscar sua igreja, tu está preparado para isso? Está dentro da obediência? Está dentro da consagração? É aí que o conselho nos alerta. Faz uma análise de consciência na sua vida e vê se está como a Santa Avó Rosa implantou para você, o senhor, a senhora, ser honrada diante de Deus e dos anjos, e um dia ter o direito de entrar no seio da eternidade, tá? Ah, pastor, mais 2 dedos de disciplina na minha saia não vai fazer eu perder a salvação. Irmãos, aquelas que estão lá fora hoje, teve esses pensamentos, não obedeceu, foi Deus que mandou ela encurtar 2 dedos? Não, foi o rabugento lá fora, que luta contra esse povo. Aquele esmalte que ela está usando, aquele ruge, aquelas pinturas exageradas, foi Deus que mandou? Não, a Santa Avó Rosa nunca mandou. Ela, do contrário, condenou essas coisas e condena. Foi Ele que falou. E essas pessoas estão lá fora hoje. Oh, meu Deus, eu me lembro. É do meu conhecimento, porque eu viajo aqui, viajo ali e acolá. Eu conheço quantas e quantas que nesses coros cantaram, serviam a Deus e cantavam com muita propriedade, tocavam e regia, pregavam. Quando eu falo na parte dos pastores, e hoje se abandonou, perdeu o primeiro amor. E essas criaturas, por perder o primeiro amor, e quando perde, nem Deus vale mais para ela. Se não obedece o pai e a mãe a quem vê, e que está 24 horas lhes aconselhando, e lhes mostrando o caminho que deve seguir rigorosamente, se não obedece ele, não adianta falar que ama a Deus, que por quê? Só por causa de uma disciplina, por causa de uma pintura, eu não vou deixar de amar a Deus. Está amando de coração impuro, está amando da boca para fora, e se fala no nome de Deus, fala apenas com os lábios, o que está escrito aqui. Essas criaturas eu tenho conhecimento, vive hoje jogada pelas traças, nem solteira e nem casada, trazendo sobre os seus braços o fruto do adultério e da corrupção. E quantos que por perder o primeiro amor, achando que uma latinha de cerveja não ia lhes condenar, achando que uma dose de uísque não ia levar ao cativeiro, à escravidão, achando que às vezes uma tragada de uma maconha, de uma coisa qualquer, não ia lhes levar por detrás das grades. Me permita alguém, que até mesmo os internautas, me permita eu falar isso, quantas mães e quantos pais, que muito lutaram por esse filho e por essa filha,
hoje com seus corações dilacerados, chora a noite inteira, enquanto ela se deita e se cobre com seu edredom, ela deita na sua cama, ela está dentro de um ar refrigerada por um ar-condicionado, ela chora por saber que seu filho está lá numa beliche de cimento, de concreto, e muitas vezes montuado, deitado pelo chão, porque hoje nós bem sabemos, diante do noticiário, cadeia, cela que era para 50 pessoas, tem 150, 200. E esse filho hoje chora amargamente. Ó pobre mãe, pobre pai, ó pobre vô, pobre vó, tenha bom ânimo e confia na Santa Avó e no irmão Aldo, tá? Porque tudo passa nessa vida. Eu falo isso com meu coração dilacerado. Sabe por quê, irmãos? Eu sou prova evidente disso, e eu enfrento isso também. Então por isso que eu estou alertando a vocês, procure se evitar dessas coisas. Filhos, obedece seu pai e sua mãe. Netos, obedece seu avô. Não diga não ao seu pai, não diga não à sua mãe. Quantas mães, meu Deus do céu, que a filha muitas vezes acaba de servir a igreja, acaba de cantar, sai da igreja, nem em casa não vai mais, daqui vai para as baladas, tem um convite de uma pessoa, melhor dizendo, de um amigo, de uma amiga, e muitas vezes acha que porque cantou no coro, que serviu a igreja, que está tudo bem com Deus. Não está não. Essa mãe recebeu uma mensagem, o coro cantou, envolveu o seu espírito, seu coração nas melodias e na unção e as virtudes dos hinos. Enquanto estava aqui, tudo bem. Mas quantas mães que têm a maior tristeza de sair dessa igreja, porque sabe que na sua casa irá encontrar a dissolução. 1h, 2h da manhã, ela abre a cortina do quarto, a filha não está. Chega 3h, abre a porta do filho, ele não está. Essa mãe pode ter certeza, se o filho ou a filha chegar às 5h da manhã, ela está acordada, tá? Ela está acordada porque ela te ama, ela te adora. E um dia, com seu coração dilacerada, ela está lá, irmão, chorando de um lado da grade, sem ter mais o direito e a liberdade de dar aquele abraço, aquele beijo no seu filho, ou aquele filho dar aquele abraço, aquele beijo na sua mãe. E quem sabe, correndo ali, passando pelo vale da sombra da morte, porque são escravidão. Me permita eu falar, irmãos, como essa igreja é um pedaço do céu na terra, penitenciária hoje é um pedaço do inferno, pode ter certeza disso, porque as barbaridades que acontecem lá. Filho, ouça-me, ouça as mensagens no boletim, ouça as trombetas que essa igreja soa nos teus ouvidos, lhes alertando para que você não caia nessas indulgências, porque o amanhã poderá ser tarde demais. Tu acha que não vai acontecer, tu acha que não vai ser pego, tá? Enquanto isso, tu está se matando a si próprio e matando teu pai e tua mãe, que muitas vezes, seja lá o que ele for, essa mãe ama profundamente, ela morre amando esse filho, só que não compactua com seus atos, com as suas atitudes. Então, procura servir essa igreja, dê valor ao ministério que vocês têm, é um presente de Deus, é um presente dos céus. Vocês que me ouvem sentado aos bancos aí, que essa permanência, que essa excelente filosofia que eu contemplo em cada um de vocês, seja ela um dia firmada no seio da eterna glória, junto aos demais santos e anjos da glória celestial. Não troca essa igreja, moço, por um moço. Moço, não troca essa igreja por uma moça. Não troca por tesouro nenhum material, porque o que vale é o tesouro espiritual, que é essa igreja que veio para nós. Nós vemos as catástrofes que estão acontecendo aí dias e após dias, e ninguém se desperta, meu Deus do céu. Uma coisa eu falo, se não procurar enquanto é tempo, enquanto é dia, para que a noite não venha, e quando nada mais poderá fazer, Jesus, ele retirará o candeeiro de si, quer dizer, a unção e as virtudes. Ainda permanece em muitos corações e em muito espírito, pela misericórdia dele, ainda permanece, mas chega um momento que ele falou, eu vou tirar, entendeu, o meu candeeiro de si. Ele não pode deixar a virtude, ele não pode deixar a unção do Espírito Santo numa pessoa que não se valoriza, tá? Ele não pode deixar,
e o momento é tirado. E quando tira, a pessoa cai no caminho das trevas e da escuridão, quando nada mais poderá fazer. E quando mais não tem mais valor a vida, não tem mais esperança de mais nada, e acha que tudo é igual, e que o que falamos, o que pregamos, não passa de uma lenda. Tá? Felizes, bem-aventurado foi aqueles que nos ouviu e permaneceu nessa igreja até o dia em que Deus falou: filho, minha serva, meu servo Aldo, busca ele. Ele está como uma pérola, ele está como uma fruta madura, está, entendeu? Na hora da colheita. O irmão Aldo veio e levou para o céu. Irmãos, imagina tu, o senhor e a senhora que me ouve, aguardando a bem-aventurança desse glorioso dia, em que todos os olhos verão. Se os olhos material não ver, os olhos espiritual verão Jesus se manifestar do seu trono de glória, do seu tabernáculo santo celestial, em busca da igreja apostólica. Oh meu Deus, como eu gostaria que tudo quanto eu falo aqui fosse algo que eu não vim aqui julgar ninguém, não estou aqui para julgar, e mesmo que eu soubesse da vida particular de alguém, não cabia-me o direito de julgar. Mas se tu tiver com algo que está lhes incomodando, que está torcendo, está forçando a sair deste caminho, arrependa-se hoje ainda, hoje mesmo, não deixa para amanhã não, ao sair daqui, chega na tua casa, pede perdão a Santa Avó, irmão Aldo, entrega na mão deles, cancela aquele passeio, cancela aquela festa, cancela aquela oportunidade que ia ter hoje com seu amigo, com a sua amiga. Ela não é da igreja, meu Deus do céu, ela não é. Examine com quem você está andando. Há um provérbio que diz assim: me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Repito, me diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Mãe, eu não vou praticar o que ele vai praticar, ou eu não vou praticar o que ela vai praticar. Pode ter certeza, entendeu? Que vai ficar defamada, e muitos juízos precipitados vai fazer sobre a sua pessoa. E pode ter certeza que essa ida para lá e para cá, mesmo conscientizando em momentos conscientizando que nada pode compartilhar com ele, esse convite já foi para quê? Para que tu atolasse nas mesmas concupiscências que ele está atolado lá hoje. Tá bom? Irmãos, que a Santa Avó Rosa lhes ajude e lhes abençoe, e que vocês sejam perseverantes, entendeu? Sejam cautelosos no seu viver, amando essa igreja, amando uns aos outros, perdoam, não tenha o seu coração endurecido não. Irmãos, aquele que tem ódio, aquele que tem mágoa, aquele que não perdoa, é a mesma coisa que ele pegasse um copo de veneno e tomasse no lugar que seu adversário, que seu inimigo morra. Quem vai morrer é você, então perdoa. Perdoa enquanto é tempo, porque aquele que não perdoar, não será perdoado pelo nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Santa Avó, irmão Aldo, pela Virgem Maria, nossa mãe, não será perdoado, porque lá no céu, imagina a perfeição que é no céu. Nenhum de nós conhecemos, mas a perfeição dessa doutrina, a perfeição da disciplina que nos honra diante de Deus e dos homens, tudo, irmãos, faz nos entender e compreender o quanto Deus é maravilhoso, o quanto os céus é bons. Ouça essa analogia, ouça. Certa vez, irmão, um homem, ele fez uma mansão muito grande, muito linda, e aquilo ele se encheu de alegria, de prazer, de orgulho, e ele fazia questão que todos entrassem na sua mansão e vissem a sua mansão. Todos que passavam lá na rua falavam: fulano, para aí, vim de ver a minha mansão. Ele levava lá dentro, o pessoal admirava, caiu o queixo de ver a mansão dele. De repente apontou alguém, acompanhado por uma grande multidão, imagina, e chegando à direção da casa dele, ele falou: senhor, para aí, o senhor já viu uma mansão mais bonita que essa? Realmente bonita, mas vim de ver. Levou lá dentro, mostrou. Esse senhor olhou a sua casa, admirou, parabenizou ele. Senhor, o senhor já viu uma mansão mais linda que essa? Esse senhor falou assim: já, tem mais bonita que essa. O senhor está caducando.
vim de ver. Esse senhor levou ele lá fora, pediu que ele prostrasse-se de joelho. Ele ajoelhou, olha para cima. Quando ele olhou, o céu abriu. Esse senhor foi embora. 3 dias e 3 noites. Esse senhor voltando, o homem estava lá ajoelhado. Mas o senhor ainda está aí, chefe? Não, senhor, eu ajoelhei aqui agora. Não, levanta-te. Quando ele levantou, o céu fechou. Quando ele entrou dentro da sua casa, da sua mansão, era uma das piores taperas que existia, ao invés do reino dos céus. Seja herdeiro desse reino, seja herdeiro dessa mansão, a mansão eterna que Jesus e a Santa Vó Rosa nos espera. Eu quero ir para lá. O senhor quer também? A senhora quer? Você quer, jovem? Permaneça fiel até o fim. Deus, não sou digno de ainda hoje, meu Pai, chegar lá diante dessa esperança que eu tenho. Mas se eu chegar, se for da vontade do Senhor e eu merecer o lugarzinho que eu tanto almejo, eu quero chegar lá conscientemente e sentar, agradecer e louvar a Deus, e com a minha esperança viva de ver cada um de Campo Grande lá chegar e ser coroado com a coroa de glória, com a coroa da vida, aonde lhes perdurará para toda a eternidade e para todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmãos, obrigado, irmãs, pelo carinho e atenção de vocês. Permaneçam com essa fidelidade, com este amor, mas não deixe de fazer um exame de consciência. Tira um xerox de sua vida. Olha que xerox perfeito aqui, ó. Foi um xerox isso aqui, ó. Foi imprimido ontem. Olha que perfeição. Li com a maior facilidade. Se eu engasguei nas minhas coisas, em algumas coisas, é pela minha cultura que é pouca, tá? Mas está perfeito. Tira um xerox da sua vida e vê se não tem nada borrado. Se tiver alguma coisa que está impedindo, cuida-se. Ainda há tempo, ainda é dia, tá? Que Deus lhes abençoe.